Vamos analisar, no texto de Irineu de Lyon, no livro Contra as Heresias, o livro 3, capítulo 3 e verso 1, finalzinho, desse verso, desse capítulo, onde Irineu diz assim: assim o fazemos apoiado na tradição apostólica e na fé anunciada e legada aos homens através da sucessão dos bispos, particularmente na tradição e na fé da maior e mais antiga igreja, a igreja universalmente conhecida, fundada e organizada em Roma, pelos dois gloriosos apóstolos Pedro e Paulo. Em virtude de sua condição de autoridade e guia, esta igreja deve ser aceita por qualquer outra igreja, isto é, pelos fiéis do mundo inteiro, porquanto nela a tradição apostólica foi sempre preservada por fiéis vindo de todo o mundo. Bom, vamos analisar o seguinte: Irineu de Lyon, ele está combatendo uma heresia, que é a heresia dos gnósticos. Essa é a função maior desse livro, mostrar a verdade, segundo ele, segundo Irineu de Lyon, combatendo os gnósticos, que eram os hereges que ele estava combatendo. Então, a gente não pode desprezar e nem desfazer de Irineu e do trabalho que ele fez contra essa heresia, contra os gnósticos. Porém, a gente tem que analisar também algumas coisas que não são verdades no seu relato e algumas coisas que são mal interpretadas no seu relato. Primeiro, os gnósticos tinham uma questão de tradição vinda, dos apóstolos, mas uma tradição encoberta. Para eles, Jesus teve entre os apóstolos alguns apóstolos especiais que passaram, alguns mistérios, algumas verdades superiores para esses apóstolos especiais. Inclusive, alguns dizem que foi um dos apóstolos especiais foi Judas, mas que essa tradição apostólica especial veio de forma oral e não escrita. Então, Irineu está combatendo com as armas que ele tem, essa heresia gnóstica. E aí ele faz algumas ponderações, ele faz algumas exortações, ele dá algumas instruções. E nós vemos nesse texto aqui, o que ele está valorizando muito é a tradição apostólica. Ele está não concordando com os gnósticos, porque ele diz que essa tradição ela veio não de forma encoberta, não de forma escondida, a tradição apostólica, é a tradição que veio. Então ele valoriza os apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. E o que está acontecendo? Aí que tem algumas considerações nessa defesa do ensino apostólico, que ele, vamos dizer assim, exagera em algumas partes. Primeiro, quando ele vai citar, então ele começa a citar as igrejas. Então, ele está numa região, está em Lyon, e essa região ela está debaixo da autoridade do bispo de Roma. A sua igreja em Lyon, hoje é França, ela está situada naquele lugar, mas ainda faz parte da região de Roma, ou seja, da autoridade de Roma vai até lá. Então ele está debaixo da autoridade do bispo de Roma, nesse final do segundo século, onde existe já, a partir da segunda metade do segundo século, existe já o bispo monárquico. E aí o bispo de Roma estava sobre a autoridade do bispo de Roma estava sobre Irineu de Lyon, bispo de Lyon. Então ele vai valorizar, para combater a heresia gnóstica, ele vai valorizar a igreja de Roma, porque a igreja de Roma
Se for falar da igreja de Lyon, a igreja de Lyon não teve contato com os apóstolos, mas a igreja de Roma, segundo a tradição, teve contato. Então ele vai valorizar a igreja de Roma. Agora, ele nisso, para o bem, querendo fazer o bem, ele acaba exagerando no seu elogio. Por quê? Ele diz que, falando da igreja de Roma, é a fé da maior e mais antiga igreja. Maior até pode ser, mas mais antiga igreja, a igreja de Roma não é mais antiga que Jerusalém, que a igreja de Jerusalém na época. A igreja de Roma não era mais antiga que Antioquia. Então ele já dá uma aumentadinha aí na questão. E segundo ponto, aí ele fala, né, que os apóstolos Pedro e Paulo fundaram essa igreja, né? Fala aqui, depois fala em outro texto também. Só que nós sabemos que quando o apóstolo Paulo, em 56 DC, escreve a carta para Roma, ele ainda não tinha pisado em Roma. Em 56 DC, ele não tinha pisado em Roma. E ele manda a carta para a igreja de Roma. E na carta, você vê que é a carta que ele mais faz saudação, ele mais sauda as pessoas, nome de cooperador, ele põe nome de tanto de gente. Se eu pôr no capítulo 16 ali, da Epístola aos Romanos, você vai ver que ele põe tanto de nome de gente, disso, daquilo, só que não há sombra, nem rastro de Pedro lá naquele lugar. Então a igreja já existe, a igreja já é real, é uma igreja mais, vamos dizer assim, judaica, mas ela já existe ali em Roma, em 56 DC. Só que não há nenhum rastro em sombra de Pedro em 56 DC. Então, já corta aquela questão em outros vídeos eu falei sobre que Pedro não foi bispo em Roma, ele não foi mesmo. E acredito que ele ficou 25 anos em Roma, desacredita disso, porque em 56 DC não tem nem rastro de Pedro em Roma. Paulo manda a carta e ele cita vários nomes. Então a igreja de Roma, ela não foi fundada, nem foi, Pedro não foi bispo lá, e a igreja nem foi fundada por Pedro e Paulo. O mais que aconteceu é que eles foram lá, isso aí até acredito, porque Inácio de Antioquia cita Pedro e Paulo, a respeito de Pedro e Paulo, falando da igreja de Roma. Então, acredito que eles foram lá, então eles pregaram o evangelho lá. Então, mas fundaram a igreja, né, que foram lá e não tinha igreja, e a igreja se formou a partir de Pedro e Paulo, não. Mas o que eles fizeram foi trazer, né, o verdadeiro ensino, o ensino apostólico mais correto, mais ortodoxo, porque a igreja era uma igreja muito judaica, muito judaizante, ou seja, com ensinos voltados para o judaísmo, até porque ela deve ter sido fundada, e um escritor do século IV diz, Ambrosiastro, diz que a igreja foi fundada pelos judeus da diáspora, né? Judeus que saíram de Jerusalém e foram para Roma. Isso acontecia, muita gente saiu de Jerusalém e foi para Roma. E alguém que converteu, que aceitou o evangelho, foi para Roma e pregou ali para os romanos. Isso Ambrosiastro, do século IV, escreve falando sobre isso. Então a igreja não foi fundada pelos apóstolos, mas foi ensinada, né, como outras. Mas ele faz ali uma supervalorização da igreja. Ele faz uma supervalorização da igreja pela questão do ensino apostólico. A igreja foi ensinada ele diz que foi fundada, então, mas na verdade ela foi, vamos dizer, reformada, ela foi ensinada, ela foi redirecionada por esses apóstolos que supostamente e provavelmente passaram realmente lá e até morreram lá. E a valorização do segundo século, como eu já disse em outros vídeos, não era valorização porque Pedro foi bispo lá. Não era essa a valorização, que era a valorização das igrejas, começaram a valorizar
a fundação, né? Você vê que tanto Irineu quanto outros, tem um presbítero de Roma também, no final do segundo século, que valoriza a igreja, dizendo que ela foi fundada pelos dois apóstolos, Pedro e Paulo. Então, no segundo século, ninguém falava que Pedro foi bispo da igreja, como Irineu de Lyon também não fala que Pedro foi bispo da igreja de Roma. Então, ele diz que ele foi fundador, porém, nem isso é verdade, porque a igreja não foi fundada por Pedro e Paulo, a igreja já existia antes de Pedro e Paulo. Então, nesse pensamento que a igreja foi fundada por Pedro e Paulo, então ele entende, olha, a igreja recebeu o verdadeiro ensinamento apostólico, a igreja recebeu a tradição apostólica correta. Então, as igrejas, todo mundo, os gnósticos, tem que ouvir Roma, porque ela foi fundada por Pedro e por Paulo. Essa é a supervalorização que Irineu faz da igreja de Roma. Então, ele glorifica Roma e diz que as igrejas, aqui diz assim, em virtude de sua condição de autoridade e guia, essa igreja deve ser aceita por qualquer outra igreja, isto é, pelos fiéis do mundo inteiro, porquanto nela a tradição apostólica foi sempre preservada por fiéis vindo de todo mundo. Então, ele está valorizando a igreja, porque ela foi fundada por Pedro e Paulo, e segundo a ideia de Irineu, ela manteve, preservou a tradição apostólica. Então, o motivo que ele diz que todo mundo tem que concordar com Roma, que todo mundo tem que seguir Roma, não é porque, em nenhum momento ele diz porque Pedro foi bispo lá, e que ficou 25 anos lá, e que os seus sucessores são os bispos que vieram depois eram sucessores diretos de Pedro, e como Pedro era líder da igreja, os seus sucessores também deveriam ser líder da igreja. Em nenhum momento ele diz isso, mas ele diz sobre a tradição apostólica, que Pedro e Paulo ensinaram lá, e segundo ele, no seu pensamento, a igreja estava preservando essa tradição apostólica. Então esse é o motivo que ele diz que todas as igrejas têm que concordar. Só que também aí, é igual eu digo, ele exagera na questão. Por quê? Porque o grande motivo, a grande fonte de autoridade de Roma é a tradição apostólica que a recebeu por ele entender que Roma foi fundada por Pedro e Paulo. Agora pense bem, Antioquia também foi fundada por Pedro e Paulo, receberam a mesma tradição apostólica. Jerusalém foi fundada, a igreja de Jerusalém foi fundada, vamos dizer, por Jesus e pelos apóstolos. Então, se fosse ver, em termos de autoridade apostólica, tanto Antioquia como Roma teriam a mesma nível de autoridade. E, olhando para Jerusalém, teria muito mais autoridade do que as duas, porque foi fundado por Jesus e pelos apóstolos de Jesus.